As alterações nos leucócitos são comumente um motivo que levam pessoas ao hematologista. E é exatamente sobre essas alterações que nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo. Olá, meu nome é Jadson Cruz, sou hematologista, editor do canal Hemato na Web, o canal de hematologia. Vamos voltar aqui para falar algo importante e relevante acerca da hematologia ou da medicina de forma geral. E o tema de hoje é algo que leva muitas pessoas em consulta no hematologista, que é aquele paciente que possui uma alteração dos leucócitos, fazendo com que muitas vezes chegue bastante preocupado na consulta. É exatamente sobre essas alterações que nós vamos falar um pouquinho agora nesse vídeo. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de pedir um apoio para vocês. Cerca de 30% apenas das pessoas que acompanham o canal são seguidores do canal de fato. Então, já está aí o meu pedido para você, que se você não é inscrito, considere se inscrever e marque o sino das notificações se você deseja ser notificado. Da mesma forma, se você gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para outras pessoas que você acha que esse conteúdo vai engrandecer também. Então, voltando ao tema do vídeo, nesse vídeo vamos restringir a avaliação das alterações de quantidade, ou seja, quando há um número reduzido de leucócitos, chamamos de leucopenia, e quando há um número aumentado de leucócitos, conceito no qual definimos por leucocitose. As causas são bastante diferentes e a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso com o objetivo de tornar mais claro esse conceito para vocês e também, quem sabe, deixar um pouquinho mais tranquilo aquelas pessoas que vão não somente nas consultas com o hematologista, mas também buscam aqui na internet um pouquinho mais para saciar a curiosidade e, quem sabe, até colaborar não somente com você que está em busca dessa curiosidade, como também outra pessoa. Vamos começar pela leucocitose, que é aquela alteração em que há um número aumentado de leucócitos. A principal causa de leucocitose, sem sombra de dúvida, são motivos infecciosos, ou seja, ocorre uma infecção por algum agente externo, fazendo com que os leucócitos aumentem. Os principais leucócitos que estão aumentados nessa situação de infecção são os neutrófilos. Os neutrófilos são um tipo de leucócito cuja função principal é exatamente essa: servir como primeira barreira, ou seja, de primeiro combate aos agentes externos, geralmente infecciosos. São células da inflamação. Então, qualquer agente externo que entre em contato na nossa circulação, na maioria das vezes, eles terão o contato inicial com esse tipo de leucócito, que são os neutrófilos. Os neutrófilos são células fagocitárias, ou seja, eles possuem por função principal fagocitar. O que é fagocitose? Fagocitose é um processo celular em que uma célula ela engolfa outro fragmento de célula ou até mesmo uma outra célula com o intuito de destruí-la. No caso da fagocitose do neutrófilo, o principal propósito dessa célula é fagocitar bactérias, destruir agentes externos como vírus, fungos, até mesmo situações mais estranhas, como corpos estranhos também são fagocitados, na tentativa de serem eliminados pelo organismo, ou pelo menos isolados. Então, como resposta a essa agressão externa, ocorre uma liberação maior dos neutrófilos, que são essas células cuja função, como afirmei, é destruir esse agente externo. Muitos fagócitos do tipo neutrófilos, eles não são fabricados instantaneamente. Ocorre que eles estão, na maioria das vezes, marginados na periferia do vaso, fazendo com que ele seja liberado à medida que ocorra a necessidade. Então, na maioria das vezes em que ocorre uma infecção aguda, ocorrerá uma neutrofilia, que é como nós chamamos aquele aumento dos neutrófilos.
Por outro lado, situações de infecção grave podem causar leucocitose grave às custas de neutrófilos, e esses neutrófilos podem muitas vezes ser imaturos, ou seja, células ainda residuais da medula óssea estão sendo liberadas com rapidez por causa da gravidade da infecção. Quando ocorre esse processo, é o que nós denominamos de desvio à esquerda, ou seja, a presença de neutrófilos cada vez mais imaturos, do tipo bastonetes, do tipo metamielócitos ou até mesmo mielócitos podem estar presentes. Não é exclusivamente doenças infecciosas que podem causar neutrofilia, ou seja, o aumento dos leucócitos. Algumas doenças inflamatórias, não necessariamente doenças infecciosas, como é o caso das hepatites tóxicas, pancreatites, até mesmo doenças autoimunes, podem causar também a neutrofilia. Uma outra curiosidade, por isso é importante você acompanhar o canal, porque a gente sempre está mostrando curiosidades interessantes, é que medicações podem causar neutrofilia também, como é o caso dos corticosteroides. Os corticosteroides são medicações esteroides cuja função muitas vezes é levar a uma redução da inflamação ou até mesmo imunossupressão quando em doses mais elevadas. Eles são utilizados corriqueiramente em doenças inflamatórias, doenças alérgicas, e uma das alterações que é comumente vista no hemograma é a leucocitose, muitas vezes à custa da elevação de neutrófilos. Doenças autoimunes, como afirmei, também podem levar à neutrofilia, e outras medicações. Doenças genéticas também podem causar neutrofilia, seja de forma primária, ou seja, a alteração dos neutrófilos de forma genética, ou de forma secundária, que é o que nós vemos na anemia falciforme, por exemplo, em que pacientes portadores dessa alteração hematológica levam muitas vezes a uma situação que nós chamamos de autoesplenectomia, também chamada de asplenia funcional, fazendo com que a função do baço seja nula ou muito reduzida, e uma das funções do baço é remover os neutrófilos residuais, ou seja, neutrófilos já envelhecidos. Como a função desse órgão está comprometida, ocorre um aumento geralmente nos leucócitos, inclusive dos neutrófilos, fazendo com que pacientes portadores dessa doença, da anemia falciforme, que inclusive é tema de um vídeo aqui no canal, as emergências nos pacientes portadores de anemia falciforme, você pode conferir aqui, eu vou deixar o link para você ver lá. Uma outra situação em que ocorre um aumento dos leucócitos é pacientes esplenectomizados cirurgicamente. Outras doenças também podem levar à leucocitose, inclusive doenças malignas. Por isso é sempre importante, e eu reforço aqui, a avaliação por um profissional médico ou hematologista. No outro extremo das alterações quantitativas, ou seja, da quantidade de leucócitos, temos as leucopenias, que sem sombra de dúvida é um motivo que leva bastante gente de forma bastante frequente ao hematologista, e muitas vezes com muita preocupação. A leucopenia conceitualmente significa a redução dos leucócitos. Os leucócitos no sangue periférico são representados principalmente por 5 tipos celulares: os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os monócitos e os linfócitos. Geralmente, quando ocorre leucopenia, ela é principalmente por causa da redução de uma ou duas dessas células, principalmente dos neutrófilos e dos linfócitos. Quando é que ocorre a redução de um e de outro? Os leucócitos reduzidos, como afirmei, a leucopenia às custas dos neutrófilos, nós chamamos de neutropenia. Nós vimos no início do vídeo, e por isso eu optei em iniciar a explicação com o aumento dos neutrófilos, porque mostrou a função dessa célula, que é principalmente o combate a determinadas agressões externas, dentre elas agressões infecciosas. Nós percebemos então que a redução significativa
da quantidade dessas células pode levar a complicações infecciosas. Por quê? Porque não há uma das principais barreiras contra a infecção, que são exatamente os neutrófilos. As situações que levam à redução da quantidade de neutrófilos são diversas, mas sem sombra de dúvida, a infecção também é um dos fatores que merecem destaques. Da mesma forma que infecções graves podem causar neutrofilia, ou seja, o aumento, a elevação dos neutrófilos, a infecção grave também pode provocar neutropenia, inclusive neutropenia severa, que é o caso que nós percebemos em quadros sépticos mais graves. Agressões externas por causa de substâncias tóxicas também pode provocar neutropenia. E isso está relacionado com a quantidade de substância tóxica, substância agressiva que a pessoa teve contato, assim como também o tempo de exposição. Dessa forma, substâncias tóxicas como benzeno, derivados de hidrocarbonetos de maneira geral, são substâncias bem conhecidas que podem causar redução da quantidade de leucócitos, principalmente de neutrófilos. Isso por quê? Porque ocorre uma agressão externa à fabricação do sangue, ou seja, lá na medula óssea. E você pode conferir, inclusive, um vídeo que nós falamos um pouquinho dos exames da medula óssea aqui nesse vídeo. Medicações são outras substâncias que podem ter algum grau de toxicidade sobre a medula óssea e, em consequência disso, fazer com que a pessoa também tenha leucopenia, principalmente neutropenia. Dentre elas, destacamos alguns fármacos, como, por exemplo, analgésicos, medicações utilizadas no tratamento de doenças inflamatórias, medicações utilizadas no tratamento do câncer, ou seja, quimioterápicos, também pode causar neutropenia. Substâncias tóxicas como o álcool também podem levar e deficiências de algumas vitaminas também pode causar neutropenia, como é o caso da deficiência de B12, que também é vídeo aqui no canal. Você pode conferir lá na anemia megaloblástica, eu vou deixar também um link aqui para você conferir. Já a linfopenia, que é como nós definimos a redução da quantidade de linfócitos, geralmente tem uma fisiopatologia, ou seja, uma origem um pouco mais distinta. Claro, medicações também podem causar linfopenia, como é o caso de algumas medicações imunossupressoras. Infecções também podem causar linfopenia, e aí destacamos principalmente as infecções virais. Infecções virais simples, como os quadros virais que nós atendemos diariamente nas nossas urgências, podem causar linfopenia. Por outro lado, infecções virais mais graves, como é o caso do HIV, do HTLV, também pode causar linfopenia. Por isso, todo quadro de alteração hematológica que se sustente, é interessante a avaliação por especialista. Daí, o clínico deve encaminhar o paciente portador dessa alteração quantitativa para uma avaliação por um especialista, no caso, o hematologista. Dentre as causas principais de leucopenia, felizmente, não são essas alterações que nós citamos anteriormente. Nós destacamos que muitos pacientes são portadores do que nós chamamos de leucopenia constitucional, que é aquele paciente portador de determinado gene, e aí inclusive tem gente citando, tem estudos demonstrando uma relação inclusive com o mesmo gene que dá origem ao grupo sanguíneo Duff, como possível causa dessa leucopenia constitucional. Esse gene ele é mais comumente descrito em alguns determinados grupos populacionais, como é o caso de alguns grupos judeus, os grupos de pacientes afrodescendentes. E à medida que a população é miscigenada, esse gene circula, então torna-se muito comum. E é o caso, por exemplo, aqui no Brasil, em que nós comumente vemos pacientes portadores de leucopenia e, na maioria das vezes, a leucopenia constitucional. Essa leucopenia constitucional ela deve ser distinta daquela chamada neutropenia hereditária. Nesse caso, há um outro tipo de gene envolvido. Geralmente, os quadros de neutropenia são quadros mais severos, inclusive estão relacionados com quadros infecciosos, porque a neutropenia ela não somente é quantitativa, como também possui algum grau de disfunção,
algo que nós não vemos na neutropenia constitucional. Espero ter ajudado e, claro, sugira temas que você acha que pode ser interessante. Mais uma vez eu deixo aqui o meu pedido para que, se você não é seguidor do canal, considere se inscrever, marque o sininho das notificações se você acha que esse conteúdo é importante a ponto de ser notificado para um conteúdo no futuro. E claro, não deixe de dar seu like, pois assim a gente vai ganhar relevância no YouTube e mais temas de hematologia vai ser sugerido para você e para outras pessoas também. Espero que vocês fiquem todos muito bem.